como nós já começamos, essa minissérie chama-se Preço da Graça. Como viveremos? Frustrações, medos, choques de narrativas. Não sei no seu caso, mas nos últimos dias eu tenho me sentido muito confuso com respeito em quem confiar e no que acreditar. Parece que cada vez mais Deus tem me mostrado o quanto eu devo colocar os meus pensamentos somente nele. O Senhor tem falado no meu coração com muita força sobre a realidade de que somente nele eu devo confiar. Infelizmente, a pandemia continua a matar pessoas. Políticos continuam com mentiras para se manter no poder e outros para tomar o poder. Em quem acreditar? A quem seguir? Como viveremos? A boa notícia para o seu e para o meu coração é que nós temos a resposta. Existe uma pessoa em quem eu posso confiar e descansar a minha alma, os meus pensamentos e o meu coração. Existe uma pessoa que há milhares de anos preside a terra, ministra a justiça e somente diz a verdade aos homens. Essa pessoa é Jesus, o Cristo, e ele se revela pela sua palavra. O famoso alemão Dietrich Bonhoeffer, corajoso teólogo, inimigo do regime nazista, desenvolveu em sua época um conceito chamado de graça barata. Este conceito faz uma crítica a uma ideia antiga, tacanha e mesquinha de que aqueles que foram cobertos pelo manto da graça divina têm passaporte para pecar. Como declara Bonhoeffer, este conceito carrega a ideia de que a graça, ao invés de justificar o pecador, justifica o pecado. Bonhoeffer retrata, em outras palavras, o argumento paulino de Romanos 6, onde, por meio de perguntas retóricas, em que as respostas estão implícitas nas próprias perguntas, o apóstolo Paulo deixa claro que uma vida banhada pelo amor gracioso de Deus carrega em si o dever de santidade. O apóstolo questiona então nos versos 1 e 2 de Romanos 6, abre aspas, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? O que Paulo e Bonhoeffer nos ensinam é que uma verdadeira vida de graça tem um preço. Uma verdadeira vida de graça, o discipulado cristão, deve ser visto como um compromisso radical de obediência a Jesus. Mesmo que isso implique a morte, não apenas do velho homem, mas do próprio discípulo, como diria o teólogo alemão. É interessante notar que tanto Paulo quanto Bonhoeffer vão provar os seus argumentos com a própria história das suas vidas. Mas antes de saber como isso aconteceu, aprendamos que a graça tem um preço. Mas o que é que isso quer dizer? Salvação por obras? Fazer o bem, caridade, para que eu possa ser salvo? Não mentir, não roubar? As respostas estão na nossa nova série, no bloco de 1 Pedro, de 1, 13 a 25. E ela chama-se O Preço da Graça. Hoje à noite começaremos com a primeira parte do versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O primeiro ponto dessa noite é vida de príncipe. Uma vida de graça tem um preço. Como você acha que um príncipe deve viver? Imagine o príncipe Charles tomando uma cachaça grande na mesa de um bar, ali então rolado, bêbado, embriagado, chamando palavrões lá no centro de Londres. Imagine o príncipe William andando com uma roupa esfarrapada, rasgada no meio da cidade. Isso seria normal? Seria conveniente para quem vive ou exerce essa função? O verso 13 do capítulo 1 de 1 Pedro começa com um por isso, ou portanto, que aponta a ideia de conclusão. Mas qual a ideia do apóstolo aqui? Qual a sua conclusão? O argumento que ele conclui é trazido a partir do versículo 3 até o verso 12,
de que os fiéis a Jesus são homens e mulheres privilegiados, como nós vimos em outros sermões. Vocês receberam a promessa da maravilhosa salvação em Jesus Cristo. E se vocês receberam essa maravilhosa promessa, se ela caiu em seu colo, você tem como herança eterna, que todo crente deve se alegrar e com isso ter força para suportar o sofrimento presente. Em outras palavras, quando o apóstolo usa o por isso, ele está dizendo: já que vocês são tão privilegiados com a graça e salvação revelada em Jesus, já que vocês estão salvos deste mundo pecaminoso e livres das algemas e amarras, já que vocês agora são novas criaturas abençoadas com a maravilhosa herança eterna, vivam a vida na altura dessa dignidade. Ninguém espera que os príncipes da Inglaterra, Charles e William, herdeiros do trono inglês, sentem em bares no fim da tarde de Londres para se embriagarem. Ninguém espera que os filhos de um rei andem em farrapos com camisas e calças rasgadas e sujas no meio da rua. Assim também Deus espera que os seus filhos vivam uma vida à altura do seu chamado, sem andarem rasgados por dentro, sujos, com o coração apodrecido pelo erro e pelo pecado. Deus espera que os seus filhos, herdeiros do trono celestial, não tenham práticas pecaminosas, como embriaguez, prostituição, iguais ao mundo. Deus espera que seus filhos, herdeiros do trono celestial, príncipes eternos, não andem de corações sujos diante dos homens, mas reflitam a beleza e o perfume de Cristo nas suas palavras, no seu jeito de trabalhar, de se divertir, de se vestir, no seu jeito de viver. O famoso teólogo sistemático Wayne Grudem resume a ideia de por isso aqui dizendo: refere-se às grandes bênçãos da salvação explicadas nos versículos 3 a 12. Por causa da posse delas, os leitores de Pedro devem pensar e agir de certas maneiras. Fecha aspas. Falando agora do bloco de 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 25, o grande hermeneuta Grant Osborne resume: é a isso que Pedro se volta nesta sessão, as ramificações éticas da força atual e da esperança futura que Cristo nos proveu. Fecha aspas. Osborne nos ensina aqui que se Cristo nos encheu do seu Santo Espírito, Ele espera de nós santidade. Se Cristo nos deu o seu Espírito de sabedoria, Ele espera de nós sabedoria nas palavras e nas decisões da vida. Você foi chamado a viver uma vida de um príncipe ou uma princesa de um reino celestial. Isso significa que assim como o príncipe Charles e o príncipe William da Inglaterra possuem modos e etiquetas do reino inglês para viver, você também tem modos e etiquetas de um reino celeste para viver. Deixemos as violações do padrão celeste que se espera de nós. Vivamos uma vida de alta dignidade, a dignidade esperada de quem é herdeiro de um reino das alturas. A dignidade esperada de quem tem como herança os bens de justiça e verdade conquistados pelo grande Jesus, o Cristo. Uma vida de graça tem um preço. Isso não quer dizer que precisamos pagar para sermos salvos, mas que, ao sermos salvos gratuitamente pela fé, somos forçados a viver uma vida que vale a pena ser vivida pelo alto preço que foi pago por ela. Fazer valer a pena o sacrifício de Jesus implica numa vida de santidade, separada das práticas vergonhosas da terra. Lembro de uma certa vez, quando um conhecido meu, que participou um tempo da igreja evangélica, se desviou. E conversando com ele e chamando ele ao arrependimento e para deixar os seus pecados e voltar para Cristo, ele disse: não, mas eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque eu já fui escolhido antes da fundação do mundo. Eu fui predestinado por Deus para ser salvo. Então eu posso continuar minha vida pecando aqui, longe da igreja, e nada vai acontecer. Porque, enfim, eu já fui salvo, já fui agraciado por Deus, não importa o que eu faça, Deus me salvará. Esse colega, esse conhecido, vive numa grande mentira. O mindset de Carol Dweck traz muitas lições importantes, mas perde grandeza quando faz o ser humano fixar apenas na sua própria força e inteligência para reconfigurar a mente e para vencer.
Todavia, se você quiser lidar melhor ou lidar da melhor forma diante das circunstâncias boas ou ruins da vida, não olhe para você mesmo, como diz a literatura de autoajuda. Não olhe para o que você pode fazer. Olhe para o Cristo e o que Ele pode fazer por você. Não tenha um mindset baseado numa sabedoria pessoal ou humana. Tenha um mindset de Cristo. Veja o mundo com as lentes do Senhor Jesus. Reaja com Ele, como Ele reagiria em cada situação. Faça sempre o que Jesus faria em cada situação. Se quisermos vencer o teste de uma prova, a luta de uma arte marcial, ou até mesmo a guerra contra um país, o passo mais básico é estar atento ao inimigo. Assim também é na busca por santidade, na batalha contra o pecado. O verso 13 de 1 Pedro 1 continua: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que essa expressão significa? De acordo com Gruden, cingir os lombos é um antigo costume oriental de juntar as túnicas longas, puxando-as entre as pernas e depois enrolando-as e amarrando-as na cintura, de modo a se preparar para correr, caminhar rápido ou outras atividades extenuantes. Nas lentes do exegeta D. Abernathy, cingir os lombos evoca não apenas a imagem de enfiar as vestes em um cinto para fins de trabalho ou mobilidade familiar no mundo antigo, mas também a preparação do povo de Israel para o êxodo. O que os autores estão nos dizendo é que a metáfora de cingir o lombo, usada aqui por Pedro, lembra a ideia de enfiar as vestes em um cinto para não tropeçar no trabalho. Lembre-se que no mundo antigo judeu as vestes, até mesmo dos homens, eram em forma de vestidos ou mantos. Quando eles precisavam correr ou andar mais rapidamente, necessitavam enrolar as vestes na parte das pernas, sob pena de tropeçarem na própria roupa e caírem. Quando Pedro faz essa citação aqui, cingindo os lombos ou cingindo o entendimento, ele também rememora para os judeus o momento em que Israel enrolou as vestes para a saída rápida do êxodo. Registra Moisés as palavras do Senhor em Êxodo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa deveria relembrar o dia em que o povo de Deus cingiu os lombos ou enrolou os mantos para não tropeçar enquanto saíam com intensividade e rapidez do Egito. Celebrando então assim a libertação, a grande libertação trazida pelo Senhor lá no Egito para o povo de Israel. Com a objetividade que lhe é peculiar, o ex-professor emérito do Novo Testamento da Universidade de Aberdeen, Escócia, Howard Marshall, resume a ideia dizendo que cingindo o vosso entendimento é o equivalente aos nossos dias a arregace as mangas e trabalhe duro. Em suma, cingindo o vosso entendimento é uma expressão antiga do contexto judaico que traz a ideia de estar com a mente preparada ou deixar a mente pronta para o trabalho. Cingir o entendimento é preparar sua mente para a ação ou pensar claramente. De outra forma, cingir o entendimento seria uma expressão antiga para o mindset de crescimento segundo Jesus. Cingir o entendimento é estar com a mentalidade direcionada para desfrutar de forma correta o que Deus traz de bom e aprender a crescer com o sofrimento trazido pelo Senhor. Cingir o entendimento é ver todas as situações que me tocam como algo trazido pelas mãos de um Pai amoroso que sempre quer o meu melhor. Às vezes esse Pai me traz doces e me leva para a sorveteria da existência, fazendo-me desfrutar de momentos de intenso prazer. Mas outras vezes esse mesmo Pai me leva não mais à sorveteria, mas à academia da vida. E lá ele me faz pegar no pesado, estressando o meu corpo, a minha mente, a minha alma, para me fazer mais forte e resistente em todas estas áreas. Qual é a sua mentalidade? Qual é a sua cosmovisão? Qual é o seu conjunto de crenças? Qual é o seu mindset? Como você lida com as circunstâncias que a vida traz?
Comentando sobre estes versos de Pedro, o professor de hermenêutica bíblica Grant Osborne questiona: qual é a mentalidade por trás de nossas decisões? Muitas vezes é uma preocupação com benefícios temporários ou lucro para nós mesmos, em vez de preocupação com o serviço a Deus e aos outros. Para isso, também precisamos de autocontrole, uma mente disciplinada que coloca sua atenção diretamente no objetivo. Fecha aspas. Coloque seus pensamentos em ordem. Organize suas ideias. Tenha um mindset cristão. Veja o mundo da perspectiva de Cristo. Observe as situações da sua vida como idas à sorveteria ou à academia junto com seu pai. De qualquer forma, será bom para você. Nos momentos de sorveteria, desfrute dos tempos de prazer com corações cheios de gratidão a Deus. Mas também nos momentos de academia, respire fundo, segure os pesos e aprenda com as horas de reprovações, frustrações, perdas ou dores trazidas por Deus por meio dessa vida presente. Frustrações, medos, choques de narrativas. Não sei você, mas os últimos dias têm me deixado muito confuso com respeito em quem confiar e no que acreditar. Parece que cada vez mais Deus tem me mostrado o quanto devo colocar meus pensamentos nele. O Senhor tem falado ao meu coração com muita força sobre a realidade de que somente nele eu devo confiar. Você confia em Deus? Como é a sua vida? Não se engane. Não se engane como aquele meu colega que disse que porque tinha recebido a graça de Deus poderia viver uma vida de pecado. Não. Uma vida de confiança em Cristo é uma vida de um príncipe celestial. Uma vida de verdadeira crença em Deus é uma vida de alguém que se separa das práticas comuns, pecaminosas da terra, porque já foi separado por Deus no dia em que foi salvo por Ele. Você vive a vida de um fiel príncipe celeste, desfrutando das maravilhosas bênçãos que isso tem e vivendo sobre a alta dignidade que isso exige? Ou você vive a vida de um mendigo espiritual, comendo e se alegrando do lixo dos prazeres terrenos? Na sua mesa, você come do banquete celeste oferecido por Cristo ou das lavagens, das drogas e prostituições vendidas pelo mundo? Uma vida de graça tem um preço. Uma vida de graça tem um preço. Esse preço é uma vida de abnegação pessoal. Esse preço é até mesmo a morte por causa de Cristo. Foi o caso de Bonhoeffer, por exemplo. Na manhã de 9 de abril de 1945, no campo de extermínio de Flossenbürg, ao sudeste da Alemanha, o teólogo foi morto pelo governo nazista por enforcamento, junto com seu irmão e 2 cunhados. Como talvez alguns líderes cristãos dos nossos dias, vendidos cegamente em apoio a governos, vários pastores e padres apoiaram a Alemanha nazista e tiveram grandes benefícios pessoais e familiares. Bonhoeffer resistiu e rompeu com o apoio ao governo ao perceber as atrocidades contrárias a Cristo e ao cristianismo que Hitler e seus asseclas perpetravam sobre a Alemanha e a Europa. Dentre essas atrocidades, podemos citar o famigerado e famoso assassinato de cerca de 6 milhões de judeus. Como Bonhoeffer, tenhamos o mindset de Cristo. Resistamos ao encanto do mundo e seus poderes e permaneçamos firmes na fé em um reino futuro, no amor incondicional, não a homens e governantes humanos, mas somente a Jesus, o Cristo. Como disse Bonhoeffer, diante dos encantos e ameaças do governo nazista, digamos nós hoje: Jesus Cristo, não homem algum ou Estado, é o único Salvador. Foi o que ele disse naquela época.
Disse Bonhoeffer, Jesus Cristo, e não homem algum, ou Estado, é o nosso único Salvador. No nosso próximo sermão, o que é o preço da graça? E como posso pagá-lo no dia a dia da minha vida, honrando a salvação que Cristo me deu? Espero você. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra nessa noite, por essa palavra nesse momento. Fala às nossas vidas, fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos encha, ó Deus, de um desejo ardente de viver uma vida de acordo com a dignidade que Tu esperas de nós. Fomos agraciados com a salvação eterna, fomos banhados por uma salvação gratuita, apenas pela fé. Mas essa salvação exige de nós uma vida de separação, santidade, abnegação, renegação do próprio eu, para servir ao Senhor e fazer a Tua vontade. Nos dá força pelo Teu Espírito a buscarmos imitar a Cristo, a buscarmos servir a Cristo, a buscarmos seguir e imitar as obras, as palavras, o jeito, o viver do nosso Mestre. Que não apenas recebamos dele a salvação pelo seu sangue, mas também a santidade pela sua vida. Que o Senhor nos ensine a ter uma mente resguardada com os valores e a cosmovisão que vem de Cristo. Que o nosso mindset não seja o mindset dos homens, o mindset da terra, o mindset daqueles que acham que pode ter uma vida resoluta e com sucesso apenas baseado na sua própria força, cheio de arrogância, orgulho. Não. Mas que tenhamos um mindset cristão, uma mentalidade, uma cosmovisão, uma configuração de mente a partir da mente de Cristo em nós, a partir dos valores de Cristo em nós, a partir do querer de Cristo, do desejo de Cristo, daquilo que Cristo acha belo, daquilo que Cristo vê como verdadeiro e justo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dá a força de Paulo, a coragem de Bonhoeffer, para mantermos-nos fiéis à Tua palavra, mesmo em meio aos encantos do poder, aos encantos do dinheiro, mesmo em meio às ameaças do poder, às ameaças